Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais um pré-jogo, mais um coração tá em dia, do que talvez seja a nossa última esperança. Eu até coloquei isso na live do pré-jogo, coloquei o texto e pra variar começou a obra, eu desisto de reclamar. Enfim, vamos falar sobre Vitória e Confiança, essa partida que é fundamental para nós. E a gente sabe que ainda não terá público nos estádios, porém vamos aguardar aí para as próximas partidas. Deixa o like, espalhe esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para notificação, considere virar membro, o plano é a partir de R$ 2,99, claro, à medida que você vai olhando os outros planos, você tem mais benefícios. Esse vídeo, por exemplo, já está saindo hoje, sexta-feira pela tarde, a partir do plano Leão da Barra, ou seja, a galera que assina a partir do plano Leão da Barra já tá vendo as notícias com antecedência. Vamos lá, tem bastante coisa para falar. Eu sou Leonardo Santiago, vai começar mais um vídeo, mais um Coração Tá em Dia, mais um pré-jogo gravado aqui no Canto Rubro-Negro. Você já sabe como é que funciona. Pela manhã sai esse vídeo gravado 1h30 antes do jogo, ou seja, 5h30 da tarde tem a live do pré-jogo, tem o react apenas para os membros no horário e 10 minutinhos depois tem o pós-jogo cerca de 9h10 da noite. Então vamos lá, vamos falar sobre esse confronto. Obviamente eu preciso falar da tabela. O Vitória é o 18º com 26 pontos, mesmo que ganhe ainda não sai da zona essa rodada, já que a diferença para o 16º, que é o Brusque, é de 6 pontos, e o Confiança é o 19º com 22, 4 pontos atrás do Vitória. Se ganhar, encosta, fica com 25. Um jogo fundamental é basicamente matar ou morrer, já que se a gente não ganhar, o Londrina, o Brusque e a Ponte podem abrir ainda mais distância do Vitória. Um detalhe é que o Confiança tem mais vitórias do que a gente. Eles perderam 6 partidas a mais, é verdade, porém tem uma vitória a mais e tem a metade do número dos empates. A partida terá transmissão do Premier e também do Sport TV, imagino que para Salvador também, já que a gente ainda não terá público. Será neste sábado, 9 de outubro, às 19 horas no Barradão. Que saudade do Barradão, inclusive. Mas vamos lá. O árbitro será Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. O primeiro bandeirinha será Leirson Peng Martins, do Rio Grande do Sul. E o segundo bandeirinha, o árbitro assistente, será Lúcio Beiersdorf Flor, também do Rio Grande do Sul. Irinaldo Jorge dos Santos Silva é o quarto árbitro aqui do estado. E o analista de campo é Kleber Moradilho Silva, aqui do estado. O árbitro de vídeo é Rodolfo Toschi Marques, árbitro FIFA do Paraná. E o auxiliar do VAR é Jefferson Cleiton Piva da Silva, também do Paraná. O observador do VAR é Luiz Vanderlei Martinuccio, de São Paulo. A gente espera, claro, que o VAR não atrapalhe a gente. Eu só quero um jogo limpo, afinal de contas aqui é uma questão de vida ou morte. Eu não quero que ninguém saia reclamando da arbitragem de nenhum dos dois lados. E vocês já sabem o que vem agora. Vou colocar na tela o nosso retrospecto contra o Confiança. Vou mudar a tela aqui e a gente vai ver o retrospecto, que é favorável ao Vitória. No total são 24 jogos com 6 vitórias do Confiança. Olhei aqui, achei que ela tinha vibrado. 14 vitórias nossas e apenas 4 empates. Na Série B a gente só ganhou uma, o Confiança ganhou 2 e foram 2 empates. O Vitória em casa contra o Confiança na Série B jogou 11 jogos, onde a gente ganhou 8 e o Confiança 3 e nunca teve um empate. Porém, na Série B foram apenas 2 jogos. O Confiança ganhou 1 no Barradão e a gente ganhou 1. A nossa maior vitória contra o Confiança foi na Copa do Brasil de 2005 e no Brasileiro de 2006, ambos por 3-0, o placar típico que se repete quando Vitória e Confiança se enfrentam em Salvador. Na verdade, alguns placares se repetem. O Vitória já deu 2-0 duas vezes, já deu 1-0 duas vezes e deu 2-1 também duas vezes. Qualquer um desses aqui eu tô aceitando. A última partida entre Vitória e Confiança no Barradão não terminou bem. O Vitória chegou a ter 2-1 no placar, porém tomou uma virada inexplicável na época com o Rodrigo e entrou em campo naquele dia com César, Léo Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca, Fernando Neto, Lucas Cândido, Matheus Friso, Thiago Lopes Vico e Léo Ceará, que marcou os 2 gols, e o Confiança acabou virando naquele dia. Entraram durante o jogo Bocão, Eduardo, Mateuzinho, Juan Nascimento, Jordi. Nosso treinador era Rodrigo. Já pelo lado do Confiança, Renan Gorni entrou e fez o gol. Reis e Rafael Villa também marcaram. O treinador deles era Daniel Paulista. Eduardo, que deve ser titular na partida. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A última vez que o Vitória venceu o Confiança no Barradão foi em 2015. O Vitória venceu por 2-0 na fase de grupos da Copa do Nordeste. Jorge Wagner marcou de pênalti e Elton fez o segundo. O Vitória aqui naquele dia entrou em campo com Wilson, Romário, Maracás, Vinícius e Mansur. Meu Deus. Luiz Gustavo, Daxon, Jorge Wagner, Gabriel Soares, Rogério Melo
e Elton e entraram durante o jogo. Na verdade aqui não tá dizendo quem entrou durante a partida. Nosso treinador era Claudinei Oliveira. Vou agora trazer as notícias do Confiança. Inclusive tem um velho conhecido nosso que falou sobre a partida. Vamos lá. Pois é, Neto Berola define estratégia para a Confiança vencer o Vitória, fazer o que a gente vem fazendo. Atacante acredita que o Dragão precisa repetir atuações das últimas partidas para sair vencedor. Todo mundo sabe que é um jogo de 6 pontos e ele falou isso também. Sabemos que todo jogo para a gente será uma final. É um confronto direto na briga contra o rebaixamento. O time deles tem qualidade e o nosso vem uma crescente boa. Estão à frente de nós na tabela, mas sabemos que temos condições de chegar lá e vencer o jogo. É fazer o que a gente vem fazendo nas últimas partidas. Nosso time vem jogando bem, desempenhando um bom papel. O Luizinho vem usando as melhores opções que tem. Sabemos suportar o jogo fora de casa e agora é tentar fazer o gol para matar logo e ficar mais tranquilo no final da partida. Neto Berola, que se eu não me engano chegou ao Vitória em 2009 e contribuiu muito naquela campanha onde a gente chegou na final da Copa do Brasil de 2010. Infelizmente ele foi vendido na pausa para a Copa do Mundo, ele não jogou nem a ida nem a volta. Talvez pudesse ter ajudado sim a gente naquela final, nada me tira isso da cabeça, mas o fato é que Neto Berola vem tendo boas atuações lá. É verdade que ultimamente tem ficado no banco, mas o ano dele lá é bom e eu sinceramente, se o Vitória ficasse na Série B e o Confiança caísse, eu já iria atrás de Neto Berola, um cara experiente, um cara muito mais maduro do que há 10, 11 anos atrás e que não vem desempenhando um resultado ruim. É claro que os nossos pontas, a grande maioria gigantesca deles, não são parâmetro para nada, mas eu acredito que Neto Berola poderia sim ajudar aqui ano que vem, caso o Vitória tenha interesse. E aí eu pergunto, claro, fazendo essa conjectura, caso o Vitória não caia e o Confiança caia, você acha que Neto Berola seria interessante aqui? Deixa aqui nos comentários, tá? Além disso, o Confiança fez o último treino ontem, quinta-feira, lá em Aracaju. O técnico Luizinho Lopes não poderá contar com Rafael Villa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O clube não costuma divulgar a lista dos jogadores relacionados para a partida, ou seja, isso não acontece só no Vitória. A gente não tem a provável escalação do Confiança aqui, mas independente disso a gente tem que ganhar. E agora, claro, eu vou falar a respeito do Vitória, vamos lá. Na coletiva que saiu hoje, dia 8 de outubro, na TV Vitória, Wagner Lopes falou sobre os afastados do elenco. Ele falou que tenho que tomar decisões, sou pago para isso, e completou: entre as opções que nós tínhamos, a gente deu oportunidade para aqueles que melhor entenderam o que eu estava pedindo. Infelizmente, não consegui dar a oportunidade nem para o Sérgio, nem para o Samuel, no caso Granada, nem para o Inocêncio, mas é baseado no que eu estava vendo nos treinamentos. Eu tenho que tomar decisões, sou pago para isso, e as minhas opções que eu tinha, fora esses jogadores, me deram resposta mais rápido. Wagner também falou sobre a partida contra o Confiança. Essa semana a gente trabalhou muito em saber tocar o jogo, ser competitivo, em brigar por cada centímetro de grama que tem que ser nosso. Aqui dentro de casa tem que ter disposição, raça, força e determinação para lutar, e a Série B pede isso. Fernando Neto não enfrentará o Confiança, ele está de fora da partida, assim como o Cid, está, para deixar bem claro aqui. A tendência é que Fernando Neto seja substituído pelo meia Eduardo. Fernando Neto, que sofreu um problema na coxa e foi vetado pelo departamento médico. Eu já vou comentar aqui a respeito de Eduardo e essa provável substituição. Fernando Neto vinha muito bem defensivamente, apesar do erro contra o Goiás, ele vinha bem defensivamente. Ofensivamente, com a bola no pé, em termos de construção de jogo, para mim não tem discussão. Eduardo tem muito mais qualidade do que ele, porém Eduardo ainda tem alguns problemas físicos e ainda tem alguns problemas defensivos, então a gente tem que ver como é que vai ser isso, como é que o sistema vai funcionar. Qualidade por qualidade, para mim Eduardo tem mais, mas o futebol não é só qualidade com a bola no pé, né? A gente precisa da fase defensiva também. E agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito da provável escalação, vamos lá. Como eu falei, além de Fernando Neto, Cires também não joga, tá? Então, o provável time do Vitória é Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Matheus Moraes e Roberto. João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira, Marcinho, Manuel e Fabinho. Pois é, vamos falar sobre essa escalação, né? Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Matheus Moraes e Roberto. Eu acredito que as cornetas da galera vão ser focadas em Wallace e em Roberto, já que provavelmente muita gente quer Thalisson Kelvin no lugar de Wallace e muita gente quer Renan no lugar de Roberto. Eu não entendi de primeira quando Wagner tirou o Renan logo no começo do jogo, mas depois eu assisti os 2 primeiros gols do Goiás e Renan não recompõe, volta trotando, fica olhando, então eu consegui compreender por que Wagner tirou ele e por que Roberto será titular. Com relação ao Wallace, eu concordo que o Wallace foi muito mal contra o Goiás, mas ele tinha feito uma boa partida, por exemplo, contra o Botafogo. O Wallace oscila demais. E eu continuo repetindo aqui, pra mim a galera exagera muito com o Wallace, falam que ele foi mal até quando ele não vai, mas eu entendo a galera pedindo o Thalisson Kelvin, poderia sim
dar uma oportunidade para ele, porque nas vezes que foi, ele foi bem. Com relação ao meio de campo, com JP, Eduardo e Bruno Oliveira, um meio de campo mais ofensivo. Em tese, a galera fala de um suposto 4-4-2, mas eu não imagino que vai ser isso que vai acontecer, sinceramente. Mas enfim, vamos aguardar. Eduardo deve ser o homem para ajudar nessa transição de João Pedro para o ataque. Gosto de João Pedro, mantenho sim na equipe titular. Não entendi também porque Wagner Lopes tirou ele, tá? Que fique bem claro. Para mim, tinha muita gente pior do que João Pedro naquele jogo contra o Goiás. Mas o fato é que o meio de campo com João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira é um meio de campo até mais ofensivo, com Eduardo tentando construir de trás e Bruno Oliveira que até agora pouco mostrou. Na frente a gente tem Manuel e Marcinho, que são os titulares mesmo, e Fabinho, que não deixou uma boa primeira impressão contra o Goiás. Eu ainda escalaria David para jogar na direita, mesmo com todos os problemas, eu ainda apostaria mais em David. Mas vamos ver qual vai ser a escalação no pré-jogo que começa às 5h30 da tarde. A escalação sai às 6. Então é isso, nação. Quero saber o que é que você achou desse provável time, tá? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, obrigado por assistir até aqui, que dê vitória porque é fundamental. Um abraço.